Bom, boa noite aos nossos internautas do Brasil inteiro, que nesse momento vão nos acompanhar nessa breve conversa, né, que a bancada do PT, as lideranças do nosso partido na Câmara, recebe nós três hoje, né, o nosso sistema de rede todo da bancada do PT, das nossas redes individuais. Nós estamos nós três, né, a deputada Margarida Salomão, que é de Minas Gerais, de Juiz de Fora, é um prazer, Margarida. Mulher que brilha na Câmara, o ex-ministro, deputado Padilha, Alexandre Padilha, que virou o ícone da luta contra a Covid-19. É uma referência na resistência, no aconselhamento, né, Padilha, que você sempre nos faz, e, sobretudo, na defesa que faz do SUS. Porque, aliás, eu vou até colocar isso. E eu, que sou o líder da minoria, estamos nesse momento para bater um papo com vocês sobre um tema que é muito relevante. O que fazer com o país a partir de agora? Sai ou não sai? É possível ou não o impeachment de Bolsonaro? Qual a dimensão dessa crise que o Brasil vive? Uma crise provocada pela Covid-19, que está levando já mais de 56 mil pessoas que morreram. É um drama, e frente à indiferença, à omissão, à irresponsabilidade do governo, a crise econômica que vai se agravar e a crise, evidentemente, político-institucional, porque nós temos um governo que não tem qualquer compromisso com a democracia, com a ordem institucional democrática, enfim. E o nosso papel, evidentemente, como partido que somos, parlamentares de oposição, temos uma enorme responsabilidade para discutir esse tema, discutir os projetos que estão tramitando na Câmara, que têm relação direta no combate à pandemia e no combate à crise econômica. E é por isso que nós vamos bater aqui esse papo informal, convido todos os nossos internautas para nos acompanhar, né? E vamos, evidentemente, ouvir, para homenagear a mulher brasileira, a deputada Margarida Salomão, né, Padilha? Depois você e eu, a gente complementa aí nas falas. Fala, Margarida. Querido líder Guimarães, que satisfação enorme estar com você, com o nosso grande ministro Padilha, hoje o grande deputado Padilha, a referência que nós temos para fazer aí o combate com racionalidade, com ciência a essa terrível situação que nos acomete, na verdade, uma situação mundial, né, a pandemia, mas no nosso caso nós poderíamos talvez ter nos preparado, porque aqui ela chegou um pouco depois da Europa, mas nos termos aí já descritos pelo Guimarães, nós estamos no desgoverno, né? E essa é uma situação gravíssima, porque é como se nós estivéssemos sem piloto numa grande turbulência. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, independente dos muitos crimes que se pode comprovar tenham sido cometidos pelo Bolsonaro, pelos seus... aliás, são crimes, alguns até gratuitos, né? Ontem eu fiquei tão espantada com o novo ministro da Educação mentir que ele tinha doutorado, porque é uma coisa que não se exige de nenhum ministro que ele tenha doutorado, nem do ministro da Educação. Nós já tivemos grandes ministros da Educação que não tinham essa formação. No entanto, aí você tem uma mentira boba. E eu me recordo que nos Estados Unidos, o Nixon caiu em Watergate porque ele mentiu. Independente de tudo errado que ele tinha feito, mas o que o derrubou foi ele ter mentido ao povo americano. E, nesse caso, nós temos um governo de mentira completamente inepto e enfrentando uma tempestade perfeita. Quer dizer, uma situação que talvez seja a maior crise dos últimos 100 anos, em todos os níveis, desde a crise sanitária, que é óbvia, a crise econômica, que está aí trazendo uma enorme aflição para o povo brasileiro, e nós estamos na luta fora Bolsonaro para terminar esse governo, eu acho que por uma razão que é indiscutível. Ter o Bolsonaro na presidência da República neste momento compromete qualquer chance que o Brasil tenha de vir a se recuperar. Então, eu acho que, nesses termos, nós temos que realmente conversar aqui, nós vamos conversar um pouco de que maneira que a gente pode botar esse processo adiante pelo impeachment do Bolsonaro e pelo fim do seu governo. A bola está com você, Padilha.
Acho que é isso, e a cada dia fica mais claro para a sociedade, né? Seja pela crise sanitária, seja pela crise econômica, seja pela crise política, que a permanência de Bolsonaro na presidência da República, além de agravar, vai agravar a crise sanitária. O Brasil, nosso inverno começou essa semana, apesar do general ministro da Saúde achar que o inverno do Nordeste é em março e abril, né, como ele falou, março, abril, maio, o inverno no Brasil começou essa semana, o que significa que a gente vai ter 2 meses, 3 meses ainda muito duros em relação ao risco da transmissão da Covid-19. O Brasil está num descontrole em relação a isso, né? Brasília, que é o nosso espaço aí, onde funciona a Câmara dos Deputados. Acho que o Guimarães está em Brasília hoje, né, Guimarães? Brasília está... que anunciou, quero voltar. Que anunciou 3 semanas atrás que reabriu o comércio, agora está analisando fazer o lockdown, ou seja, a postura do Bolsonaro, a falta de coordenação, está colocando o Brasil numa abertura sanfona, viu? A gente está sem São João, mas a abertura está sanfona, viu? Vai e volta, e isso é gravíssimo, né? Tanto porque aumenta o risco de mais mortes, mas também vai botar no descrédito para os comerciantes, para os empresários. Daqui a pouco, uma prefeitura, um governo anunciar, vamos abrir, o comerciante nem acredita mais que vai abrir. Ou ele fala, vai fechar, ele nem respeita mais para fechar, né? Começa a gerar um desgoverno nessa condução, e gravíssima, e acho que a gente, de fato, né, além da luta da sociedade civil, da luta que está sendo feita, a Margarida aí que coordena a nossa frente de defesa das universidades também, né, além da luta que está sendo feita pela sociedade civil e pelo parlamento, a gente tem que caminhar, de fato, para uma solução política para barrar esse genocida na presidência da República. Não tem outro caminho para o Brasil. Bom, vejo que, só para complementar essa parte aí, Margarida e Padilha, as pessoas ficam, às vezes, nos perguntando quais crimes justificariam o afastamento do Bolsonaro, né? Para nós, que conhecemos o Brasil, Padilha, e tu que foi ministro da Saúde, não tem crime maior do que esse que ele praticou contra a vida. Quando ele disse que essa pandemia era uma gripezinha, quando ele não respeitou o isolamento social como a única vacina possível de evitar. Sabe o que ele fez ontem, Padilha, Margarida? Ele foi ao Ceará, pousou na cidade de Juazeiro do Norte, que hoje tem 300 mil habitantes, tudo fechado, o lockdown foi totalmente implantado lá, porque cresceu nos últimos. O governador não foi, e ele baixa, anda, faz aglomeração com os asseclas dele, e não respeita nada, como foi hoje para Minas Gerais, né, Margarida? Foi Araguari hoje. Isso é crime. Esse governo comete crime, quanto mais nos vários crimes contra a vida que ele vem cometendo. E, para completar, Padilha, ainda bota um general no comando da saúde. O que você pode deduzir de um negócio tão estúpido desse? A Margarida falou do ministro da Economia. Virou piada no mundo, Margarida. O ministro que apresenta um currículo que não tem doutorado, o reitor da Universidade de Rosário. Aí descobriram que a tese de mestrado dele tem vários... cópia. É um ministro fake news. Fake, né? Ele é fake, O fake. E aí, Padilha, você que foi ministro da Saúde, como é que isso é razoável para as autoridades sanitárias do Brasil, o Ministério da Saúde ser ocupado só por militares? Isso é possível, Padilha? Nem na época da ditadura militar isso aconteceu, Guimarães. Nem na época da ditadura. O Bolsonaro está conseguindo fazer... não só mais Bolsonaro, né? O Bolsonaro e um general da ativa que aceita assumir esse papel, essa tarefa, e o conjunto de militares que ocuparam o Ministério da Saúde há mais de 40 dias, está conseguindo fazer algo que nem na época da ditadura militar foi feito, né? Que é um desmonte total da equipe do Ministério da Saúde, numa operação que ficou muito claro que a única operação feita pelos ministros, pelo general e pela ocupação militar nesse momento, foi uma operação de tentar calar o Ministério da Saúde, tentar tirar os dados do portal, né? Foi a operação de liberar um medicamento sem eficácia garantida, porque nenhum técnico da área estava disposto a assinar
a fazer essa recomendação de medicamento que é absolutamente ineficaz, né? A operação de interromper a execução dos recursos, né? O governo federal, até agora, não executou 40% dos recursos que nós, na sua articulação como líder da oposição, aí, Guimarães, que conseguimos construir a aprovação disso no Congresso Nacional, o chamado orçamento de guerra, que nesse ano criou um volume de recursos para a área da saúde que a emenda constitucional 95 não permitia. Então, a gente rompeu o congelamento da emenda constitucional 95 para colocar os recursos da saúde. Só que o governo federal não executa o recurso, fica parado. E o general lá, a ocupação militar, paralisou ainda mais a execução desses recursos. E além disso ter um impacto muito forte para dentro, né, para os estados, municípios, para o SUS, tem uma imagem negativa para fora do país a pior possível, Guimarães. Foi uma situação inusitada há mais ou menos 3 semanas atrás. O Brasil participando da Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde. O Brasil que sempre foi visto como um líder global na área da saúde, porque tudo que a gente fazia tem uma escala muito grande, porque o tamanho do SUS, com todas as fragilidades, é um sistema que faz um grande esforço para garantir o atendimento de quase 200 milhões de brasileiros, né? Então, tudo que a gente faz aqui, nosso programa de imunização é o maior do mundo público, nosso programa de AIDS é um dos maiores, o Mais Médicos era uma grande referência para o mundo. Então, foi muito estranho, inclusive, para os outros países ver a chegada, né, do Ministério da Saúde ser representado primeiro por um ministro interino, porque até hoje ele é interino ainda, não foi efetivado, e um militar que não tem nenhuma relação com a área da saúde. Isso, além da imagem, né, faz com que o Brasil fique fora das principais negociações de acesso à vacina, acesso a medicamentos, né? Hoje até teve um anúncio importante que foi obra da nossa Fiocruz. A Fiocruz foi fortalecida, ampliada durante o governo Lula, que é a Fundação Oswaldo Cruz, a Fundação do Ministério da Saúde, que passou a ter locais, campos, né? Passou a ter uma estrutura importante da Fiocruz aí no Ceará, que não tinha, foi só obra e esforço do governo do presidente Lula. A Fiocruz, que tem uma credencial internacional, ela que conseguiu construir um acordo com a possibilidade de uma produção de vacina da Inglaterra, vacina de Oxford, pode ser uma das esperanças aí para o enfrentamento da Covid-19. Então, é gravíssimo o que está acontecendo por parte do Ministério da Saúde. E o pior, né, Guimarães, porque é o seguinte, é na maior pandemia, né? Eu não tenho nada contra os militares, mas é como se a gente tivesse ali na Segunda Guerra Mundial e o presidente da República decide assim, ó, sai os generais, bota um monte de médico lá para tocar a guerra. Não ia dar certo, né? A gente está vivendo a maior pandemia da história da humanidade. Assim, a gente está na final da Copa do Mundo, né? Infelizmente, uma situação trágica. Final da Copa do Mundo lá, você bota um jogador de vôlei para bater o pênalti na final da Copa do Mundo. É isso que o Bolsonaro fez. É isso que está acontecendo. É gravíssimo. E eu acho, sabe, Padilha, né, a linha aí que você está descrevendo com relação ao Ministério da Saúde, nós podemos falar a mesma coisa para o Ministério da Educação. Está passando por um processo de destruição. Uma das coisas que dá certo no Brasil, que o Brasil ele é construído do telhado para o chão, né? É o contrário. Então, você tem uma pós-graduação de padrão internacional, embora não tenhamos resolvido o problema da educação infantil, das creches, tá certo? Aí nós temos um atraso mesmo. Mas a pós-graduação é uma beleza. O que eles estão fazendo? Destruindo a pós-graduação. Então, é um governo, não é que ele tenha uma proposta diferente da nossa, nós já vivemos, por exemplo, no governo Fernando Henrique, que tinha uma proposta diferente da nossa, que deu errado. O apagão é a grande cicatriz do fracasso das políticas privatistas do Fernando Henrique, mas, de todo modo, quer dizer, era uma concepção política. Agora, não. Trata-se de uma destruição. Outro dia eu estava lendo o livro do Marcos Nobre, que é um livro muito interessante, e diz, olha, ele é um governante que elegeu a democracia como seu adversário. Então, ele, de fato, ele acha que o Congresso é de esquerda, que o Supremo Tribunal Federal é de esquerda, que a epidemiologia é de esquerda, a pós-graduação é de esquerda. Então, é uma coisa tão difícil que até, às vezes, me faltam elementos para fazer o debate, porque é uma coisa tão absurda,
Mas só que é preciso deixar claro isso que o Padilha acabou de falar. Se prossegue, eu não sei o que restará ao fim dessa triste situação. Então, nós temos que acelerar para acabar com esse governo. Exatamente. E aí, a pergunta que não quer calar os nossos internautas: o que fazermos para tirar esse governo? Está se formando um amplo consenso. Vários movimentos surgem, né, de todas as matrizes ideológicas do país, né? Enfim, surgem vários movimentos. Mas a pergunta que não quer calar: temos ou não temos votos? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defere ou não, dá ou não prosseguimento ao pedido de impeachment? Porque nós temos aí, Margarida e Padilha, vamos dizer assim, 3 linhas para resolver a parada. A primeira delas é se o presidente acolhesse um dos 37 pedidos de impeachment. Bateu recorde também nisso, no Bolsonaro. Bateu recorde. Em todo sentido, bateu recorde. 36, 37. Se o presidente acolher um dos pedidos. Um dos pedidos tem 2 pedidos muito sólidos, muito fortes. Tem conteúdo. Não é conteúdo político, é técnico. Identifica as razões pelas quais o impeachment poderia ser aberto. É o que foi pela ABI, que foi entregue pela Associação Brasileira de Imprensa, e aquele que alguns partidos e os movimentos sociais encaminharam, aquela peça jurídica de uma leveza e de um conteúdo extraordinário, que aqueles advogados, cientistas, várias personalidades, aquele grupo de prerrogativa que escreveu a base do texto, esses 2 pedidos, além dos tantos. Esse é o caminho. Outro, a cassação da chapa via o TSE, porque há uma pressão grande e o nosso internauta sabe que o ministro Alexandre de Moraes determinou que no inquérito das fake news seja retroagido para 2018. Na hora que, Padilha e Margarida, na hora que houver o compartilhamento de dados, como não caçar a chapa? Como não caçar a chapa? Vai ter um problema grave que nós precisamos também acompanhar, que é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que tem ações que vão ser julgadas agora, mas tem 3 ou 4 lá mais na frente que são muito fortes. E tem agora que se soma a tudo isso a CPMI das fake news que funciona no Congresso, que tem 3 pontas que podem agregar mais elementos que podem justificar o impeachment. A delação do Moro, lá atrás, porque ele delatou o chefe dele, foi tudo que ele fez com o Bolsonaro, a eleição e o governo, mas delatou. Aquele empresário que foi o bamba da campanha deles, né? O Paulo Marinho. Paulo Marinho. E agora a prisão do Queiroz. Tem tudo muita relação, porque nós instalamos, o Brasil escolheu um presidente da desordem, né? Relação com as milícias, né? Que a Margarida falou uma coisa, é o presidente que escolheu como a questão central para ele, fundamental, é que ele é inimigo da democracia. Portanto, ele não tem como resolver o problema da pandemia, Padilha, com esse governo. Não tem como. Vai chegar a 100 mil mortos. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. E o presidente Lula estava conversando conosco, Padilha, ele falou assim: nós não podemos normatizar isso, aliás, achar que é tudo normal, aceitar essa normalidade enquanto todo dia é 1.000 e tantas mortes. Nós não podemos aceitar isso. Então, esses são os caminhos, Margarida e Padilha, nós 3 somos deputados federais. São os caminhos que nós temos, nós convivemos lá dentro, sabemos. A correlação de força agora com o Centrão indo para o governo não está fácil. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião hoje para tentar ajustar a questão da eleição, que no final eu me informo aqui. Mas o que deveríamos, nesses 3 caminhos, Margarida e Padilha, como a gente dá uma turbinada para ver se esse impeachment anda, né? Você sabe o que eu acho que falta? Falta povo. Razões jurídicas para acabar o governo Bolsonaro, eu não tenho dúvida que essa peça, ou algumas das peças que estão nas mãos do Rodrigo Maia, são muito eloquentes. Não tenho dúvida de que pelo
pela investigação que está sendo feita da fraude que foi a eleição de 18, também acho que, se houver isenção, sentido de justiça, haveria cassação da chapa. E mais todas essas relações extremamente perigosas com a milícia do Rio, que podem se relacionar até mesmo com o assassinato da Marielle. Ninguém, na verdade, é um mangue, né? Para nós usarmos essa expressão. Você não sabe onde é que vai parar essa radicação. O que é realmente que está faltando para empurrar esse governo para o fim? Eu acho que falta uma manifestação popular forte. Eu acho que a erosão do apoio ao Bolsonaro é irreversível, tá certo? Tem esse movimento aí, um dos movimentos pelo fim do governo Bolsonaro, que se chama Somos 70%. Eu até acho que nós somos mais do que 70%. Mas não adianta sermos 70%, cada um de nós na sua casa. O Collor, ele foi arrancado da presidência da República pela vibração dos carapintados. No caso da Dilma, com toda a injustiça que foi cometida contra ela, mas tinha aqueles vestidos da seleção brasileira também estavam na rua. Nesse momento, nós temos uma complicação enorme, que é a pandemia, né? Mas eu acho que há um movimento em crescimento que vai empurrar os políticos. Porque vocês conhecem o Padilha, ele foi não só ministro da Saúde, mas ele foi ministro também das Relações Institucionais. Então, ele conhece, digamos assim, os intestinos da Câmara, né? De que maneira que aquilo prospera. E o Guimarães é um expert, é um doutor com o centésimo. Honoris causa. Honoris causa. E não é falsa, não é fake, não, né, Maria? É isso aí. No seu caso é por mérito, por mérito. Então, eu acho que essa casa, o parlamento, vai se mover quando se der conta que há um movimento popular apoiando esse vamos dizer assim, esse desfecho. Então, na minha opinião, é isso. Eu acho também, que um primeiro fator de desequilíbrio é a presença do povo na rua, o povo podendo se manifestar. E eu acho que a gente do PT tem uma tarefa importante, que é identificar quais são as manifestações possíveis, né? Primeiro, tem um movimento de solidariedade nas comunidades, né? Eu busco acompanhar aqui direto, Guimarães, o pessoal, por exemplo, da maior favela que tem aqui em São Paulo, que é a favela do Heliópolis, quem organiza isso é o pessoal da UNAS, né? Que eles estão na rua permanentemente, até pelo ato de solidariedade, mas o tempo todo buscando questionar, né? Agora já tem uma rede de movimentos aí do pessoal da periferia, aqui, dessa coisa da ação da comunidade, de quem está enfrentando a necessidade real da vida das pessoas, né? Porque a mensagem do governo é fique em casa, né? O Dória todo dia aparece que fique em casa, só que o Dória não leva água para a casa das pessoas, não leva alimentação escolar, o Bolsonaro não leva renda para casa, né? Então tem uma movimentação, sobretudo nas áreas mais vulneráveis, né, que eu acho que o PT primeiro precisa estar muito próximo, estimular e que essa movimentação, que essa mobilização exponha cada vez mais, né, a necessidade da saída do Bolsonaro. Né? Então, assumir cada vez mais o fora Bolsonaro nessa movimentação que já está na rua. Tem a outra movimentação que eu acho que foi muito importante, a participação de várias pessoas, com todos os cuidados, né? Eu acho que está correto a gente não sair convocando essa manifestação na rua nesse momento, mas a gente tem que ser solidário a quem está lá e buscar apoiá-los na redução de danos do que está lá, que foi importante que essa manifestação antifascista, porque mostrou aí nos 2-3 últimos fins de semana, deu uma inibida naquela turma do bolsonarismo. Eles estão perdendo de 7-1 na rua já, né? Sem o povo poder ir, mas já... né? E eu acho que nós temos que fazer uma conversa muito séria com os nossos companheiros do movimento sindical,
porque, né, tem toda aquela coisa na caixa. Então, acho que os bancários têm que ir lá, né, tanto para proteger os trabalhadores bancários, quanto conversar com o povo, né? O pessoal da saúde está fazendo muito isso, viu, Guimarães e Margarida? Assim, eles estão na frente dos hospitais denunciando a situação, porque isso já começa a criar uma movimentação popular na rua fundamental e vai criando um caldo, e quando puder ter manifestações maiores, isso explode no país, né? E outra, eu acho que uma tarefa, eu sei que Guimarães está construindo muito essa tarefa, participando muito dessa tarefa lá como nosso líder, junto a todos os partidos da oposição. Eu acho que o nosso campo aí da frente de esquerda, né? O campo que foi o campo nuclear aí durante os governos Lula, que tem um projeto comum para o país, eu acho que a gente precisa também dizer, né, nós queremos tirar o Bolsonaro por causa dos crimes cometidos pelo Bolsonaro e queremos tirar o Bolsonaro para corrigir o país. Eu acho que a gente tem que deixar claramente, cada vez mais, qual é a correção no país que nós queremos fazer. O que nós queremos fazer com o SUS, o que nós queremos fazer com esse tema da educação, Margarida, que tem me deixado muito preocupado. Eu acho que, além das mortes na crise sanitária, nós vamos ter um distanciamento, um aumento na distância sobre a qualidade educacional do que é ofertado para os jovens e para as crianças na rede pública, nas redes públicas estaduais e municipais, do que é ofertado em algumas escolas privadas nesse momento do distanciamento, né, que a gente precisa enfrentar. Eu acho que esse campo da esquerda, né, Guimarães, apresentar para o país um plano de reconstrução, acho que é um passo importante também para reforçar o movimento da saída do Bolsonaro. Bom, e então, Margarida e Padilha, nós vamos colocar 3 questões para o último bloco, digamos assim. Não é plantão do JN, não, mas é o plantão petista, né? E das pessoas que nós nascemos lutando pela democracia, e é nela que buscaremos as soluções para as crises graves como essa que o Brasil está vivendo, né? Margarida, eu queria que você falasse, para a gente concluindo, já estamos com meia hora, a importância da votação do Fundeb neste momento. É importantíssimo. Segundo, Padilha, é a questão do SUS. Eu estava numa reunião importante nesses dias, foram várias com líderes, e todo mundo com a seguinte impressão: Nossa Senhora, como esse SUS salvou gente. Aliás, Padilha, lá em Fortaleza, o que eu vi de gente rica sendo salva nas UPAs, nunca tinham ido, nunca defenderam o SUS, e o SUS, mesmo com as restrições financeiras, com a emenda constitucional 95, foi, digamos assim, o anteparo fundamental. Que era bom que você também fizesse um comentário sobre o que fazer com o SUS a partir de agora. E o terceiro é uma coisa muito importante, que é a prorrogação do auxílio emergencial para o povo que precisa desse país. Bolsonaro, Padilha e Margarida, está enviando para a Câmara uma medida provisória para, na verdade, escalonar o fim do auxílio, 500, 400 e 300. E a nossa proposta, como são vários deputados do PT que estão apresentando, dentre eles eu, que tenho 2357, é o principal projeto, tem o da Gleice, tem o do Enio, tem de outros também, mas é o seguinte, nós não vamos aceitar, tem que prorrogar até 31 de dezembro, sem redução do valor. Porque o país decretou estado de calamidade. Aí vem a pergunta, de onde é que vem o orçamento? Nós aprovamos um orçamento de guerra, né, Padilha e Margarida? O governo está livre para gastar o que quiser no combate à Covid-19. Tem dinheiro, tem 1 trilhão e 300 milhões aí, ouvindo a conversa na conta do Banco Central. Tem também os dividendos das reservas do colchão que o Lula deixou, o governo do PT deixaram, Lula e Dilma. Portanto, nós temos várias saídas. Então, esses 3 temas devem compor, Padilha e Margarida, a nossa centralidade dos próximos 15 dias. Defender o SUS, ampliar o SUS. Como é que fazemos, Padilha? A questão do Fundeb e a questão a questão do auxílio emergencial, que precisa urgentemente ser prorrogado. Então, eram essas 3 questões para nós comentarmos aqui no final, né? Olha, o SUS eu vou deixar por conta do ministro ali, que, afinal de contas, falará melhor do que eu. Eu não sou terraplanista, então eu acredito que o Padilha esteja melhor qualificado que eu para falar sobre o SUS, embora eu seja uma defensora do SUS, mas assim, combatente.
porque é uma grande construção da sociedade brasileira e, de fato, seria uma derrota reduzi-lo ou minimizá-lo. Eu quero dizer que o Fundeb é absolutamente essencial para que no Brasil a gente tenha uma educação democrática. Ele atende a 40 milhões de crianças e jovens no Brasil. Que sem esse recurso, nós teremos, na verdade, um desmantelamento da educação no Brasil. No Brasil já se paga muito mal aos trabalhadores de educação. Aliás, até uma coisa curiosa, assim como na pandemia o SUS teve o seu valor reconhecido, eu estou também observando, Guimarães, que pessoas que estão sendo elogiadas são os professores, que os pais já não aguentam ficar com as crianças em casa. Eles não dão conta. Eles descobriram que não é uma coisa simples, né? Educar, porque não se trata só de ensinar, trata-se de educar. Então, o Fundeb é uma prioridade imprescindível, uma prioridade absolutamente indiscutível. E nós temos que trabalhar para que o presidente Rodrigo Maia coloque em votação o relatório da professora Dorinha, que é um consenso, foi construído com parlamentares de todas as persuasões ideológicas, constitucionaliza o fundo, quer dizer, nós não teremos mais o risco de perder esses valores porque mudou o governo, e, além do mais, nessa versão que vai a voto, a contribuição da União cresce de 10% para 20%. Exatamente. E é uma coisa que a presidenta Dilma diz. Quem pode, na verdade, bancar a conta é a União. Porque ela tem bancos públicos, porque ela tem um banco central, porque ela emite dinheiro. Isso é uma coisa, eu não sou economista, mas eu sei o suficiente para dizer o seguinte: graças ao fato de os governos do PT terem saldado a nossa dívida externa, então hoje, se nós tivermos que nos endividar, nós nos endividaremos internamente. E como, por todas as razões da economia, o juro está cada vez menor e deve chegar em zero, que é o valor que tem a Selic nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na União Europeia, etc., então não tem problema nenhum. Nós temos recursos para bancar o Fundeb e a renda emergencial. A renda emergencial até o final do ano. Não faltam recursos, falta vontade política, falta compaixão, falta o entendimento de que o nosso povo está vivendo um sofrimento intolerável. E nós devemos contribuir, pelo menos, para reduzir esse sofrimento, garantindo essa renda emergencial no valor que ela tem, R$ 600, até 31 de dezembro. Então, vamos votar o Fundeb, vamos prorrogar até o fim do ano a renda emergencial. Ô Guimarães, acho que é isso. Em relação ao SUS, primeiro, essa eu acho que é uma percepção não só que está todo mundo tendo de conversa, mas também nas pesquisas de opinião. Assim, a saúde sempre foi vista como um problema, né? Sempre foi vista como um problema até hoje, né? Sempre é o primeiro, o segundo, o terceiro grande problema. Às vezes varia um pouco o emprego, às vezes entra a corrupção, quando tinha aquela coisa do lavajatismo, tudo, né? Mas sempre foi o primeiro ou o segundo colocado entre o sentimento das pessoas da saúde enquanto problema, porque é mesmo, ninguém vai para o hospital feliz, né? O único momento que você vai para o hospital feliz é parto, no momento do parto, nascimento de criança, o resto é só notícia ruim, né? Mesmo que você se salve lá, a sua lembrança é ruim, o sentimento é ruim, passou por um sofrimento, né? Então, mas era muito raro você encontrar na pesquisa de opinião as pessoas falavam o seguinte: para melhorar a saúde tem que fortalecer o SUS. Isso começou a aparecer agora no momento da Covid-19. Muitas pesquisas de opinião apontando isso, de que para a gente reduzir o número de mortes que nós temos, para a gente fortalecer, só um SUS mais forte permite que a gente possa enfrentar essa Covid-19.
E do ponto de vista do Congresso, tem 3 questões que eu diria que são fundamentais, que já estão na pauta e a gente precisa avançar. Primeiro, é o tema do financiamento, a EC 95. Esse ano, a gente já criou com o orçamento de guerra, nós rompemos o congelamento dos recursos. É fundamental, vai começar a discutir o orçamento do ano que vem agora, daqui a pouco vai chegar a peça orçamentária, vai chegar a LDO. Se a gente, para o ano que vem, voltar à regra da EC 95, nós vamos viver a tragédia da tragédia. Primeiro, porque a pandemia pode continuar com casos ano que vem, e segundo, que essa lotação dos hospitais pela Covid-19, se pega a Fortaleza, 90% da ocupação por Covid-19, São Paulo, a mesma coisa, Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, vários lugares de fora já está chegando, crescendo aí. Se você pega isso, se está 90% ocupado por Covid, é porque gente que tinha tratamento de câncer teve que ser adiado, cirurgia foi adiada. Então, vai vir pós o momento crítico da pandemia, além das sequelas da pandemia, vai vir um monte de problema de saúde que está represado. Então, o debate da gente acabar com o congelamento dos recursos da saúde da EC 95 é fundamental para a sobrevivência do SUS. Um segundo ponto, a Constituição e a Lei Orgânica do SUS e a própria lei que o Bolsonaro encaminhou para o Congresso Nacional esse ano para fazer a questão da quarentena já permite que os gestores locais possam requisitar os leitos privados para atendimento do SUS, organizar o que a gente chama da fila única de atendimento dos pacientes, porque está 90% ocupado no público em Fortaleza, está 90% aqui em São Paulo, mas no privado às vezes está 70%. Então você pode ampliar o atendimento com requisição dos leitos de UTI. Isso o marco legal já permite, mas a gente já aprovou no Senado, tem na Câmara, nós estamos caminhando para aprovar, projetos que regulamentam isso, que organizam essa requisição. Acho que é um tema fundamental de fortalecimento do SUS. E um terceiro é a garantia do acesso ao que vier de vacina e medicamento. Como o Brasil está fora do jogo hoje, nós vamos ter que debater, sim, seriamente, que o Congresso Nacional aprove o que a gente chama do licenciamento compulsório, ou seja, se alguém descobrir uma vacina ou se alguém descobrir um medicamento eficaz e ele tem essa patente para o medicamento, que aqui no Brasil você tem um licenciamento compulsório que permite que qualquer um pode produzir esse medicamento. Isso vai ser fundamental para garantir o acesso do medicamento, e isso é um eixo fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, Guimarães. Muito bem. E assim, só para a gente concluir esse nosso bate-papo, Padilha e Margarida, vejam os nossos internautas a enorme responsabilidade nossa. Nós temos que dar conta das pautas específicas, como o Padilha fez essa bela explanação sobre como enfrentar o problema do SUS, e tem que enfrentar no orçamento, é isso mesmo, Padilha, porque senão o orçamento desse ano vai ou não vai descontingenciar tudo? Vai ou não vai tirar o limite da PEC 95, da Emenda Constitucional 95? A mesma coisa a Margarida fazendo relação direta com o Fundeb. Não tem outro caminho. A mesma coisa que nós estamos fazendo com o auxílio emergencial. Então, nós temos uma enorme responsabilidade com a pauta legislativa, não deixar que retire mais direitos além dos que já tiraram. Vocês sabem que o país está vivendo, e eu termino dizendo 2 coisas, Padilha e Margarida, o nosso internauta. Chega a ser hilariante o que esse ministro Guedes fala. Ele virou um vendedor de rede lá do sertão do Ceará. Fizeram a PEC da... É isso mesmo, Margarida. Um trabalhador me disse, ele está igual um vendedor de rede. Olha a rede, olha a rede, olha a rede. Anteontem ele disse, sabe o quê? Não, o mundo vai se surpreender com o Brasil. As projeções do FMI, do Banco Mundial, vão estar todas erradas. O Brasil vai se surpreender. Aonde? Com 56, 57 mil pessoas. Aprovaram a PEC, aliás, a Emenda Constitucional 95, a reforma da Previdência, a questão da reforma trabalhista. E esse homem aí no Congresso, né, Margarida, prometia o céu para os parlamentares. Hoje está todo mundo dizendo, Padilha, esse aí não dá. Já perdeu a validade. Então, a nossa luta, evidentemente, é para impedir cada vez mais nessa linha que vocês levantaram. E, evidentemente, a pauta política, porque nós não vamos abrir mão. Povo nas ruas no segundo semestre, pressão sobre o Congresso e ações dentro das CPIs, no TSE e no Supremo, eu não tenho dúvida que a luta pelo impeachment, pelo fora Bolsonaro, poderá ter êxito.
é preciso todo mundo, depois que terminar essa pandemia, ocupar as ruas e exigir, como aconteceu recentemente na história do Brasil. Eu não acredito que o povo fique calado frente a tudo isso que está acontecendo no Brasil, porque ele passou de todos os limites. É isso? Portanto, a gente quer agradecer, Padilha, Margarida, o trio aqui da bancada do PT e da oposição e da esquerda, que estamos trabalhando dia e noite pelo Brasil, pela democracia, pelo impeachment de Bolsonaro, pela vida, que é o nosso foco principal. É isso? Muito obrigado aos internautas de todo o Brasil. Muito bom, Guimarães. Um abraço, Margarida. Um abraço, Padilha. Um abraço, Guimarães. Beijão, Margarida. Abraço, Padilha. Valeu.